que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, possam nos conduzir neste vídeo que nós vamos tratar hoje da Quaresma. Meus irmãos e minhas irmãs, a Quaresma é um tempo sagrado. É um período sagrado para a Igreja Católica Apostólica Romana. Qual a origem da palavra Quaresma? Quaresma vem do latim, que quer dizer quadragésimo. Se refere a 40. Quaresma, 40 dias. 40 dias em que os cristãos vão exatamente passar por um processo de conversão, um processo em que haverá um esforço para a mudança, para a penitência dos seus pecados, um período de purificação, um período de renovação da sua vida. Então a Quaresma, ela tem este significado, né, de ser um período de mudança para a nossa vida, um caminho, um momento em direção a Deus. Mas a Quaresma, nós vamos tratar da Quaresma hoje desde a igreja primitiva. Já nos primeiros tempos do segundo século, já na segunda geração dos bispos e padres da igreja, já se falava ali e já começava-se a tratar da Quaresma. A Quaresma como sendo um momento de oração, um momento de jejum, um momento de se praticar a esmola, de se repartir um pouco do que se tinha com os outros mais necessitados e um período também de sacrifício pessoal. Ali era um período em que cada um procurava se aproximar cada vez mais de Deus. E quem primeiro se refere na igreja primitiva sobre a Quaresma é Santo Inácio de Antioquia, em que ali ele propõe que em alguns dias aqueles seguidores de Jesus, os cristãos, aqueles que têm Jesus como sua referência, Jesus como Senhor e Salvador, num determinado tempo, ele vai então se submeter a essas práticas para se livrar do pecado, para ter uma vida nova e fazer a vontade de Jesus. Então, este é um período de muita importância. Então, Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro a tratar, São Justino, São Irineu de Lyon, Santo Atanásio de Alexandria e tantos outros padres daquela época, bispos daquela época, se dedicaram à Quaresma. E cada geração que ia passando, século II, século III, século IV, havia então em cada uma das gerações a continuidade sobre a Quaresma. Por exemplo, Santo Ambrósio escreveu sobre a Quaresma, São Jerônimo, Santo Agostinho, né? E tantos outros. A maioria daqueles que deram seguimento à mensagem de Jesus, de geração em geração, foram tratando da Quaresma. Mas eu quero aqui acentuar no século
IV, Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, na Itália, aquele que ajudou Santo Agostinho a se converter, aquele que ajudou Santo Agostinho a se tornar um santo expressivo da Igreja Católica, ele escreveu um livro chamado De Mysteriis. E neste livro ele faz uma referência ao livro de Êxodo. O livro de Êxodo que trata da saída do povo escravizado, do povo escravo, do povo de Deus, escravizado no Egito para a terra prometida. E ele então, Santo Ambrósio, ele diz em De Mysteriis, no seu livro, que quando o povo de Deus saiu do Egito, da escravidão, e que passou pelo Mar Vermelho, quando as águas do Mar Vermelho se abriram pela ação de Moisés, que estava sendo obediente a Deus, em que as águas do Mar Vermelho se abriram e o povo de Deus passou de pé enxuto com Moisés. Ali, passado o Mar Vermelho, em que depois as águas se fecharam e o exército de Faraó naufragou, numa história divina que todos nós cristãos conhecemos. Ao iniciar a caminhada do povo pelo deserto, durante 40 anos, o início da caminhada de Jesus, do povo de Deus, no deserto, ali se inaugura, no Antigo Testamento, a Quaresma, o período em que o povo passará pela tentação, pela provação, e o povo ali vai se preparar, né, com toda aquela caminhada, todo aquele sofrimento, para chegar à terra prometida. E ele faz exatamente uma união, o povo do Egito no deserto, ele faz ali uma comparação com Jesus no deserto, sendo tentado pelo demônio. Então, a Quaresma, ela é anunciada no Antigo Testamento com o povo no deserto. E ela é confirmada no Novo Testamento com Jesus, após o batismo, indo para o deserto para orar, e lá ele é tentado pelo demônio. Então, todos esses acontecimentos, eles são acontecimentos baseados na palavra de Deus, que constituem matéria da tradição e do magistério da igreja. Então a Quaresma é um tempo sagrado, um tempo importante da vivência do povo cristão rumo a Jerusalém celeste. Mas muito bem, passado essa primeira fase, então a Igreja de Cristo, oficialmente, ela se manifesta de uma forma oficial sobre a Quaresma pela primeira vez no Concílio de Nicéia de 325 depois de Cristo. Ali o Concílio de Nicéia diz que os 40 dias, assim como Jesus
passou 40 dias no deserto, assim como o povo de Deus passou 40 anos no deserto, rumo à terra prometida, então este período é o chamado período quaresmal. Muito bem, isso em 325 no Concílio de Nicéia. Em 350, 25 anos depois, o Papa Júlio I, ele instituiu o período de 40 dias, seria um período também de preparação dos catecúmenos, daqueles que seriam candidatos ao batismo, né? Eles teriam 40 dias para se preparar para fazer o batismo na Páscoa. Então, o Papa Júlio I editou uma bula em que estabelecendo esse período de 40 dias como um período para, né, aqueles que se batizariam no período da Páscoa. No Concílio de Nicéia, como me referi anteriormente, o Papa Silvestre I, ele, apesar de não ter participado efetivamente do Concílio de Nicéia, ele também edita um ato instituindo a quaresma 40 dias. No século VI, em 560 aproximadamente depois de Cristo, o Papa Gregório I, que depois veio a se tornar santo, São Gregório Magno, em 560 depois de Cristo, ele estabelece que a quarta-feira de cinzas é o período inicial da quaresma. Após a festa profana pagã do carnaval, na quarta-feira se inicia o período de 40 dias da quaresma. Este documento papal, este decreto papal, ele é confirmado depois pelo Papa Urbano II, no século XI, em 1091, no Concílio Regional ou no Sínodo Regional de Benevento. Ou seja, a quaresma inicia na quarta-feira de cinzas, e quarta-feira de cinzas é o período em que o povo que sai da festa profana, da festa pagã, ele então, com as suas cinzas em que ele se submete ao sacrifício, ele ficará 40 dias, né, praticando a oração, praticando jejuns, dando esmolas e fazendo sacrifícios pessoais, né, até a quinta-feira santa, antes da missa. Né, esse período de 40 dias é um período em que é o período da conversão, da purificação daqueles que desejam fazer a vontade de Deus. Então, para a igreja, na história da igreja, em síntese, é isto que nós vamos ver, e a caminhada da quaresma desde os primeiros tempos, em síntese, até o período atual. Depois do século XI, com o Papa Urbano II, no Concílio de Benevento, no Sínodo de Benevento, no Concílio Regional de Benevento, nós vamos ver que todos os documentos da Igreja, daí em diante até os nossos dias, confirmam essencialmente aquilo que foi estabelecido
naqueles tempos antigos sobre a Quaresma. O tempo da Quaresma, ele é tratado no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo, em vários parágrafos, mas eu vou citar o parágrafo 1438, que diz assim: os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias, como o jejum e a esmola, à partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Então, nosso catecismo nos aconselha, nos indica que devemos praticar todas estas obras e manifestações para a honra e glória do nosso Deus. O Código de Direito Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana, no seu cânon 1251, ao tratar do tempo sagrado da Quaresma, nos indica como uma regra obrigatória para todos nós cristãos: guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as determinações da Conferência Episcopal, que é a CNBB, todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincido com algum dia enumerado entre as solenidades. A abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas regras que nos são colocadas pelo Código de Direito Canônico e a regra do nosso catecismo nos indicam que a prática do jejum, a prática da oração, né, indicando os dias, mas esse indicativo dos dias deve ser para nós como uma indicação para a nossa vida inteira, para que cada vez mais nós possamos nos aproximar e termos intimidade com o nosso Deus. O Carnaval é uma festa pagã que remonta a sua origem, é do período babilônico, lá na Mesopotâmia, do período do Império Babilônico. Esta festa, que é a festa da carne, que é uma festa em que as pessoas comiam, bebiam, né, e faziam coisas extraordinárias, orgias sexuais naquela época, né? Uma festa nababesca que nasceu na Mesopotâmia, no período babilônico de Nabucodonosor. Pelo menos esta é o início que nós vislumbramos no curso da história, as notícias do Carnaval. E esta festa, ela foi se propagando com o tempo. Esta festa foi acolhida pelos gregos, pelo período helênico, pelo Império Helênico, período dos gregos, e também no período romano.
Então ela se tornou uma festa greco-romana, né? E esta festa também chegou até os nossos dias. Os nossos dias, nós temos hoje, por exemplo, o Carnaval do Brasil, que é uma das festas mais expressivas do mundo, o Carnaval do Brasil e o Carnaval de Veneza. Toda essa festa tem origem, né, pelo nosso olhar para o passado, a partir do Império Babilônico. No período do cristianismo, esta festa existia, e ela, no período romano, do início do cristianismo, esta festa era uma festa pagã, em homenagem a deuses pagãos, em que as pessoas comiam bastante, bebiam bastante, né? Faziam lá as suas práticas sexuais, onde as pessoas realmente demonstravam a sua liberdade em vários campos da sua vida. Então era a festa da extravagância, a festa do carnaval. Por isso que carnaval, ela tem a palavra carnaval, significa a festa da carne. E quando ela é intitulada carnaval, já há uma influência do cristianismo. Porque a festa do carnaval, o que significa carnaval? Carnaval, ela vem da palavra carne, levare, que significa carne separada, ou carne vale, que significa adeus à carne, ou seja, é uma festa temporária, ali de 4 dias, 5 dias, em que as pessoas estão ali somente naqueles dias, né, praticando os seus excessos para se despedir da carne. Então o cristianismo trouxe como influência para esta festa extravagante a ideia de que era uma festa temporária, deveria ser temporária, porque os cristãos deveriam ter outro objetivo na vida, que era buscar Deus. A carne, ela revela o pecado. Uma festa do carnaval é uma festa do mundo, não é uma festa de Deus, não é uma festa cristã. Então, nós vimos anteriormente neste vídeo que no Concílio de Nicéia, né, a quaresma já passa a ser, né, um tempo sagrado definido num concílio para os cristãos católicos. Então, mas já anteriormente, já com Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros, já ali no início do século II, ele já escrevia, ele já fazia com que as pessoas fizessem um sacrifício da purificação, da mudança, né, da sua conversão para Deus. Muito bem, isto se estendeu até os dias de hoje. Mas em 476, quando há a queda do Império Romano do Ocidente, é um período em que a Igreja Católica ela passa a ter um protagonismo na história da humanidade, porque os soberanos, os reis, os imperadores passaram, né, a compreender que a Igreja Católica ela era a igreja que poderia redimir os reinados, as soberanias, o povo a viver um momento bom e diferente na sua vida. Então, a partir dali, né, já com a invasão dos bárbaros
que foram acolhidos pelos cristãos, houve então um momento, né, em que se consolida esse tempo sagrado da Quaresma, né? A Quaresma, que são 40 dias, né, em que retrata a ideia de que o cristão deve sempre buscar, né, a sua aproximação com Deus, fazer a vontade de Deus. Então nós vamos ver que os evangelhos vão, digamos assim, sedimentar, fundamentar a Quaresma. A Quaresma, ela é, né, sustentada, né, pela Escritura Sagrada. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos de 1 a 11, que tratam exatamente de Jesus no deserto. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, e o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, tratam exatamente de Jesus no deserto. Jesus que sai da Galileia, vem ao Rio Jordão, ser batizado por João Batista, e após o batismo ele vai para o deserto e vai se dedicar à oração e o jejum. E lá ele é atentado, recebe a tentação do demônio. E o demônio então o tenta por 3 vezes. Primeira tentação, transforma pedra em pão, porque ele estava com fome. E ele diz: não só de pão vive o homem. Depois, o demônio lhe oferece todos os reinos da terra. E Jesus diz, né? Jesus não aceita, né? Porque ele queria entregar todos os reinos da terra para Jesus e pediu que Jesus o adorasse. Jesus diz que só devemos adorar o nosso Deus. E na terceira tentação que ele pede que Jesus, né, já que Deus pode tudo, né, que ele se atirasse da torre, porque os anjos o socorreriam, e ele diz: não tentarás o teu Deus, eu não vou tentar o meu Deus. Então, essas 3 tentações são as tentações que nós cristãos sofremos. Nós vivemos num mundo cheio de tentações. Tentações por todos os lados. A tentação de que nós devemos, né, cair no pecado pelo pão, cair no pecado pelo poder. Às vezes nós adoramos o inimigo em detrimento de Deus, e muitas vezes nós tentamos Deus pedindo que Deus nos faça aquilo, né, em que nós, na verdade, o tentamos, né? Nós pedimos coisas e queremos coisas de Deus que não nos convém. Então, nós vivemos num mundo em que nós estamos, né, verdadeiramente tentados pelas nossas desordens pessoais. As nossas desordens pessoais. Nós somos tentados pelas redes sociais, pelo dia a dia do mundo e pelo próprio demônio. Então, a Quaresma nos faz lembrar, nos faz viver concretamente, porque esse tempo de Deus
de 40 dias, que é um tempo que a quaresma nos reserva, não é para nós ficarmos só 40 dias. É para que esses 40 dias nos leve a uma mudança, para que nós possamos viver sempre na oração, no jejum, nos sacrifícios pessoais, na repartição dos nossos bens, na prática da caridade, da esmola. Então, o tempo da quaresma é o tempo que nos prepara para o deserto da vida. Nós temos que chegar na Jerusalém celeste, na terra prometida, né? Convertidos, limpos, puros, para nós estarmos com o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus misericordioso, fazendo a sua vontade e conquistando aquilo que Ele nos ofereceu gratuitamente pela sua graça, que é exatamente a salvação, a vida eterna. Então a quaresma é um tempo de graça. A quaresma é um tempo em que nós nos encontramos definitivamente com Jesus. E nunca mais nós nos separaremos dele. Esta é a vontade. Então a quaresma representa, né? Representa aquilo que Deus quis para o povo que estava na escravidão no Egito, de ir para a terra prometida definitivamente, nunca mais voltar à escravidão. Jesus, no Novo Testamento, ao sair do deserto e exercer o seu ministério, o fez, né? Da forma perfeita, em obediência ao Pai. Não pecou e nos legou as mais sábias e santas revelações que nos levam à santidade. Então, o tempo da quaresma é o tempo da limpeza, é o tempo da purificação, é o tempo da conversão. Este é o sentido da quaresma. E aqui fica o convite de Deus. O convite de Deus. Aquele que entra na quaresma não volta mais para a festa da carne. Renuncia o mundo e definitivamente resolve caminhar pela porta estreita, pelo caminho estreito, pelo caminho da santidade. Então, nós vivemos hoje e sempre o tempo da quaresma, que o nosso Deus Todo-Poderoso, que o nosso Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, o nosso Paráclito, o nosso advogado, nos socorra nos nossos momentos de fragilidade e nos sustente para que nós possamos viver o tempo da quaresma definitivamente como o tempo da nossa vida. Porque mesmo no novo céu e na nova terra, nós continuaremos a viver o tempo da quaresma, o tempo da purificação, o tempo da conversão permanente,
o tempo da limpeza, o tempo em que nós seremos santos, eternamente santos. Então a Quaresma é o tempo da santificação. Amém.